e veja que somente em 2 versos nós já temos a grande temática do livro de Paulo aos Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses. Por 3 vezes, em 2 versos, Paulo fala Cristo, é Cristo, é Cristo. É Paulo, apóstolo de Cristo, aos irmãos em Cristo, a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É Cristo, é Cristo. Cada linha que nós vamos ler, cada capítulo, cada verso, cada verdade, vai ter Cristo, Cristo, Cristo. E aí no verso 3, Cristo novamente. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo no verso 3 começa a orar agora pelos irmãos. Ele diz que frequentemente está orando pela igreja. Qual é a razão disso? Verso de número 3, sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Era algo frequente. Era algo frequente. Paulo sempre achava razão para orar pela igreja, não é verdade? E ele tem algumas razões, o porquê que ele ora. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Verso de número 4, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. A primeira razão porque Paulo ora constantemente pela igreja e lembra dos irmãos da cidade de Colossos. Paulo ouviu acerca da fé desta igreja. Deus, na sua soberania, na sua providência, ainda permitiu essas heresias estarem entrando dentro da igreja, porém, Ele preservou a fé dos irmãos. Aquilo que nós temos como a espinha dorsal, como nós temos como a centralidade do Evangelho, a mensagem do Evangelho, estava preservada ainda na igreja de Colossos. E eu ouvi falar da fé que vocês têm. Segundo, eu ouvi falar também do amor que vocês têm por todos os santos. Paulo lembra os irmãos da fé que eles têm e lembra os irmãos do amor que eles têm por outros irmãos, possivelmente por outras igrejas. E alguns comentaristas ainda vão dizer que possivelmente a igreja de Colossos era conhecida pela sua intercessão, pela sua oração, pelas outras igrejas, e talvez pela manutenção de igrejas mais pobres. E Paulo diz, eu oro a Deus, eu louvo a Deus, pela fé que vocês têm, e pelo amor que vocês têm por outros. Terceiro, Paulo conhece a esperança que a igreja tem. Veja o verso de número 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade ou Evangelho. O apóstolo Paulo vai até a presença de Deus, colocar esta igreja, e lembra os irmãos da comunidade de Colossos, que eles têm uma esperança, eles possuem uma convicção, e segundo o apóstolo Paulo, esta convicção está reservada nos céus, está bem guardada nos cofres de Deus. O que nós podemos aprender disso? A igreja passava por tantas coisas, por muitos problemas, porém eles deveriam confiar em Cristo no presente e também no futuro. A graça que os alcançou no tempo presente é a graça que vai preservar esses irmãos até o último dia, até o dia onde eles vão receber da parte de Deus aquilo que lhes está reservado. Escrevendo a mesma verdade para a igreja de Corinto, Paulo chega no capítulo 2, verso 9, ele fala com outras palavras, né?
aquilo que nenhum olho viu, aquilo que nenhum ouvido ouviu e nem subiu à mente humana. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo está dizendo o seguinte: vocês estão bem guardados aqui e também no futuro. Esta graça alcança vocês aqui e também lá.